Gênesis 37, 19 diz o seguinte: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros os irmãos de José. Eu vou repetir: lá vem aquele sonhador. Irmãos, o personagem de José é um personagem que fala muito ao nosso coração. Geralmente José, ele é chamado ou apelidado de José do Egito. Mas antes de conhecermos o José do Egito, na verdade José, ele era primeiramente o José, o filho de Jacó. José, ele era o 11º filho de uma família de 12 filhos homens. Diga comigo, misericórdia. Já imaginamos que era uma casa com 12 filhos homens, fora as mulheres. E irmãos, a família de Jacó, o pai de José, com seus irmãos, era uma família muito estratégica para o plano de Deus, porque a família de Jacó seria a família genitora, que iria formar a nação de Israel. Os 12 filhos de Jacó se tornam as 12 tribos de Israel. Esta família, ela precisaria produzir, essa família precisaria multiplicar, mas sem que essa família soubesse, mas Deus já, claro, sabendo o futuro de todas as coisas, um grande período de fome estava para assolar aquela região. E como essa família tinha um plano estratégico que era para formar a nação de Israel, e logo também por seguinte consequência, trazer Jesus e trazer salvação a todas as nações, essa família precisaria ser preservada. Essa família não poderia sucumbir diante daquele período de fome, ela teria que superar aquilo. O que Deus então planejou para guardar essa família, preservar essa família, para que ela pudesse superar um grande período de fome que estava para acontecer. No grande plano divino, irmãos, presta atenção nisso, a Bíblia diz que Deus escolheu um dos 12 filhos, escolheu José, o 11º. E no plano divino Deus estabeleceu que José seria então aquele grande responsável para se tornar o salvador desta família. Ele seria a pessoa usada por Deus para proteger, guardar e preservar aquela família viva. E nesse plano de Deus, eu já vou dar spoiler, contar o final da história, depois eu vou voltar ao começo. Como que José poderia fazer isso? Como que ele poderia guardar e proteger sua família? No grande plano de Deus, José deixaria de ser somente um pequeno filho, um adolescente de 17 anos de idade, mas chegaria a se tornar o governador do Egito. José se tornaria o segundo homem mais importante da nação, mais importante da época, para poder então agora preservar essa família. Mas agora, irmãos, nós temos um dilema, nós temos agora algo que nós temos que pensar: como que Deus faria um adolescente de 17 anos de idade, que vive no interior do interior do interior, tão distante da nação do Egito, como que ele deixaria aquele lugar, e como que ele chegaria até o Egito, e como que ele conseguiria crescer nos altos cargos até chegar a governador do Egito? Qual seria o trajeto de Deus? Qual seria o plano, a jornada que Deus traçaria para que esse menino pudesse chegar até aquele lugar que Deus separou para ele? E Deus, irmãos, estabeleceu um caminho, Deus estabeleceu uma jornada. E sabe, irmãos, por onde Deus começou essa jornada? Deus começou essa jornada através de um sonho. Porque tudo começa com um sonho. Certo dia, José, 17 anos, adolescente, ele tem um sonho. E nesse sonho ele está junto com seus irmãos, e eles estão ali malhando trigo, quando o feixe de trigo de José, ele se levanta e se destaca, e os feixes de trigo dos seus irmãos, 11 feixes, ou seja, simbolizando cada um dos seus irmãos, aqueles feixes se dobram, eles se prostram perante o feixe de José. Ali ele começa então agora a sonhar que ele então um dia seria o líder daquela família. Passa-se alguns dias, José tem mais um outro sonho, um segundo sonho. Nesse sonho agora não já são mais feixes de trigo, mas agora nesse sonho são estrelas. José está de pé, ele está em alto, elevado, quando 11 estrelas começam a se prostrar perante ele. 11 estrelas, mais uma vez simbolizando os seus 11 irmãos. Mas no segundo sonho é acrescentado agora o sol e a lua, simbolizando o pai e a mãe. Então aquele sonho entra na mente de José, no coração de José, onde Deus começa a dizer: José, um dia você será o grande líder desta família, você vai salvar esta família. Da mesma forma, irmãos, que tudo na vida de José começou com um sonho, na nossa vida também precisamos ter sonhos.
E eu pergunto a você, qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Você tem mais de um sonho? Ou talvez, infelizmente, você não tem sonhos? Irmãos, prestem atenção nisso, igreja. Ter um sonho não é a coisa mais importante da vida, mas é de muita importância ter sonhos. Alcançar um sonho não é a maior conquista que uma pessoa pode ter, mas é bom conquistar sonhos. Sonhar é importante, mas ele também não é o suficiente para você alcançar todos os seus desejos. Mas sem um sonho, dificilmente você alcança o que você quer. O sonho é o começo, é o start. O sonho é aquele pensamento, aquela frase, aquela ideia que você diz para você mesmo e diz assim, algo parecido como: um dia eu ainda, complete a frase agora. Um dia eu ainda serei, um dia ainda eu terei, um dia eu ainda irei, um dia eu ainda experimentarei. Claro, irmãos, que entre o sonho e a realização do sonho, nós também precisamos construir um planejamento, para que o sonho não seja somente uma ideia. É muito bom, é gostoso, e a gente vê isso acontecendo na hora, né? Às vezes você está dirigindo o carro, e às vezes alguém olha um carro muito bonito que passa na frente, e você diz: olha, um dia eu vou ter um carro igual esse. Isso é muito bom, legal, mostra que você está animado. Mas logo depois de você dizer isso, um dia eu vou ter um carro como esse, você precisa colocar uma vírgula e fazer uma pergunta a si mesmo. Então se perguntar: o que eu estou fazendo para ter um carro como esse? O que eu estou fazendo para alcançar este sonho? Será que eu estou economizando? Será que eu estou trabalhando, estudando o suficiente para isso? Sonhar ou ter sonhos, preste atenção, revelam o nosso estado, a nossa condição. Quando você está bem, você tem sonhos. Quando você está bem físico, emocional, psicológico, espiritualmente, você sonha. Se você não tem tido sonhos, é porque alguma coisa não está bem aí dentro de você. Nós precisamos sonhar. E hoje é dia de Deus resgatar e dar novos sonhos para todos nós. Mas como pessoas, irmãos, a imagem de Deus, e pessoas cheias do Espírito Santo, os nossos sonhos têm que ser diferentes daqueles que não têm o Espírito Santo. Os nossos sonhos, eles precisam honrar a Deus. E quais são as características de um sonho que honra a Deus? Presta atenção nisso. Sonhos que honram a Deus precisam ser sonhos moralmente corretos. Os nossos sonhos devem ser alcançados de forma honesta, íntegra, com ética, sem ilegalidade. Sonhos que honram a Deus precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Sonhe grande, mas submeta os teus sonhos a Deus e diga: Senhor, aqui estão os meus sonhos, os meus desejos, mas faça primeiro a tua vontade na minha vida. Nossos sonhos precisam ser altruístas. Os nossos sonhos devem edificar o reino de Deus nessa terra. Os nossos sonhos não devem ser para o nosso próprio deleite, mas os nossos sonhos também devem ser para abençoar as pessoas que estão perto de nós. E por último, uma característica de um sonho que honra a Deus: sonhos que honram a Deus precisam ser grandes. Nosso Deus, irmãos, Ele é grande, e um Deus grande quer fazer coisas grandes. Você precisa de um sonho que exija tudo de você, para que tudo de Deus aconteça. Deus honra grandes sonhos, porque sonhos grandes honram a Deus. Pastor Mark Barterson, ele diz no seu livro, presta atenção nesta frase: se o seu sonho não o assusta, é porque ele é pequeno demais. Eu vou repetir isso. Se o seu sonho não te assusta, é porque ele é pequeno demais. Talvez hoje, irmãos, ao nós orarmos, se arrependermos perante o Senhor, talvez não temos que orar se arrependendo por causa de um pecado, de uma mentira, mas quem sabe, talvez se arrependermos por algo que a gente nunca imaginou. Será que nós não temos que nos arrepender porque os nossos sonhos estão sendo pequenos demais para o Deus tão grande que nós temos? E quer saber, irmãos, de algo? O sonho de José se tornou realidade. Os nossos sonhos vão acontecer em nome do Senhor Jesus. José saiu daquele adolescente do interior, e ele se tornou sim o governador do Egito, o homem mais importante depois de Faraó. Deus conduziu José a uma jornada, irmãos, que nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria escrever.
Às vezes, irmãos, quando a gente vê aqueles seriados, aquelas histórias, pastora Thalita, a gente fica assim, como que eles conseguiram ter uma ideia dessa? Já ficou assim, né? Como que eles conseguiram criar uma história dessa? Mas nem irmãos, os melhores roteiristas conseguiriam escrever a história de José. Os eventos que foram formando e levaram a sua vida, da onde ele estava até aonde Deus queria levar e chegar. Sabe, igreja, a vida de José é uma vida extraordinária. Eu incentivo você a ler depois. Separe um dia, um momento e leia do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. A Bíblia dedica praticamente 13 capítulos da história da vida desse homem. Por que que a Bíblia faz questão de registrar? Porque a Bíblia, irmãos, vai registrando todos os eventos que Deus foi fazendo na vida de José. E o que chama a nossa atenção, irmãos, é que os eventos da vida de José, quando você olha na ótica humana, na dimensão humana, eles são eventos de tragédia após tragédia. Quando você lê a vida de José, você fala, meu Deus, tudo aconteceu com esse homem. Quando você lê a vida de José, você começa até a pensar, falar assim, puxa vida, eu que pensava que a minha vida é difícil, mas a vida desse rapaz foi pior que a minha. Mas quando você olha a vida de José, com os olhos divinos, a vida de José é uma sucessão de milagres após milagres. Deus, ele vai conduzindo a vida daquele homem. E quando nós olhamos, irmãos, a forma que Deus vai conduzindo esses eventos da vida de José, como Ele também está conduzindo a sua vida, nós podemos, irmãos, dividir os eventos da vida de José em dois grupos. Quantos grupos, igreja? 2. Nós podemos dividir os eventos da vida de José em eventos aonde José ele é exposto, aonde José se destaca, aonde suas qualidades, suas competências, suas virtudes agora estão visíveis, e ele é reconhecido, ele é valorizado por isso. Quem está dentro, diga amém. Mas enquanto ele tem esses eventos que destacam e expõem ele, há outros eventos na vida de José, que parece que escondem ele. Eventos aonde ele fica no anonimato. Eventos que nós olhamos para ele e podemos ver um homem esquecido, um homem ali solitário, onde ninguém valoriza. O primeiro evento que destaca a vida de José é que logo após ele ter aqueles sonhos que eu já mencionei, a Bíblia diz que o pai de José, Jacó, resolve dar um presente para o seu filho. Jacó, irmãos, era um homem de Deus, mas como homem ele também era falho. E uma das falhas que Jacó tinha, irmãos, é que Jacó, ele amava José mais do que os outros filhos, algo que um pai jamais pode fazer, amar mais um filho do que o outro. Mas Jacó, irmãos, não somente amava mais José do que os outros, Jacó fazia questão de demonstrar isso. Olha, né? Mais tapado ainda, né, gente? E a Bíblia então diz que um dia Jacó chegou e fez uma túnica para o seu filho. E ali diz que essa túnica era uma túnica colorida, bem cheguei mesmo, para destacar e dizer, olha, eu amo ele mais do que vocês. Olha, irmãos, quem tem aqui mais de um filho sabe que esse negócio não funciona, né, irmãos? Eu tenho 2 filhos e a gente já fica, né, ali, olha, de fazer tudo para um, para o outro também não ficar com ciúmes, né? Meu filho Eliote, ele faz aniversário no dia 5 de fevereiro e minha filha Karen faz aniversário dia 15 de fevereiro. Ou seja, o intervalo apenas de 10 dias. Então todos os anos, quando a gente comemora o aniversário de a diferença entre os dias é muito pouca. Então eles estão sempre comparando o que o pai fez para um e fez para o outro, né? O tamanho do bolo, gente, é um sarro. E esses dias lá comemorando com eles o aniversário deles, fazendo a oração, e aí a gente terminou, fez a oração abençoando, e ele falou assim, olha, né, um dos filhos falou assim, olha pai, oração muito bonita, mas na oração do meu irmão o senhor orou mais forte. Por que o senhor orou por ele na minha oração? Até a oração eles estão observando. Agora você imagina, irmãos, aquela casa, que o pai chega com um presente, para a gente atualizar, irmãos, porque túnica a gente não vai entender nos dias de hoje. Mas você imagina um pai que tem 12 filhos e chega para dar um iPhone só para um dos 12. Pronto, você já entendeu a história, né? E aquele momento que destacou José, agora José está em evidência. Agora ele está valorizado perante os seus irmãos. Os irmãos, tudo sem celular, e ele de iPhone desfilando. E aquilo fez que os seus irmãos tivessem muita inveja. A inveja subiu, os ciúmes, e aquilo foi crescendo. E o pai dava iPhone, e depois dava iPad, colocava crédito, parece que ia provocando. Essa é a minha versão da história, tá, gente?
Até que um dia, os irmãos estão no campo, muito longe de casa. José, ele chega e os irmãos falam assim: quer saber? É hoje que nós vamos descontar. Porque aquele sucesso, aquele destaque de José despertou uma inveja e uma perseguição. E os irmãos decidem assim: nós vamos fazer o quê? Nós vamos matar esse José. Aí alguém tem uma ideia para aliviar um pouco, fala assim: não vamos matar não, vamos só jogar dentro de um poço. Aí o outro, para dar uma aliviada, falou assim: não vamos jogar num poço não, vamos vender ele. E eles estão no campo, quando passa uma caravana de comerciantes. Para onde esses comerciantes estão indo? Para o Egito. Olha a sincronia divina aí, ó. Então agora eles vendem o irmão. Você já parou para pensar o que é ser vendido? Um menino que é adolescente, filhinho de papai, do bom, do melhor, com o iPhone num dia, e no outro dia os irmãos estão falando assim: olha, tá vendo esse rapaz aqui? Nós estamos vendendo ele, viu? Quanto vocês querem? A gente quer, sei lá, uns R$1.000. R$1.000 não pago, R$600 em 3 vezes ainda. No cheque. Tá bom, pode levar. Você já parou para pensar? O que é você ser vendido? A túnica foi rasgada. Agora José está na carroça, praticamente numa jaula, igual um bicho, uma propriedade. Agora José está esquecido. Você imagina um menino de 17 anos, sai de casa, de forma abrupta, é arrancado do seu convívio familiar, vai para uma terra estrangeira, numa cultura, naquela época não tem internet, não tem FaceTime para fazer ligação, longe do pai, talvez, mas nunca mais vou ver meu pai, nunca mais vou ver minha mãe. Vai para uma outra terra, uma outra cultura, uma outra língua, chega num mercado de escravos e agora é vendido mais uma vez. E agora ele é vendido para um homem chamado Potifar, chefe da guarda real. E agora José começa a trabalhar como um escravo naquela casa. Escravo não é valorizado, escravo não tem salário, escravo é desprezado, escravo é usado. Mas sabe, irmãos, o que José faz? José não permite raiva em teu coração, José não permite revolta em seu coração. E José começa a trabalhar e começa a dedicar e a ter excelência naquilo que ele faz. Ele continua honrando a Deus. E José, irmãos, gradualmente ele vai crescendo na casa daquele homem, e ele vai tendo cargos maiores, até que José de novo está em destaque. José de novo agora é exposto, e José é colocado pelo seu Senhor como o administrador de todos os negócios do seu chefe. José agora está por cima de novo, agora ele é respeitado, agora ele é honrado, agora ele dá ordem, agora ele come do bom e do melhor. Mas quando José está em destaque, todos visíveis, tudo visível, todos estão podendo ver a vida de José e admirar José. Aquela admiração começou a despertar também o olhar de uma certa mulher. A esposa do seu chefe agora começa a sediar José. Ela está vislumbrada com as capacidades, com a inteligência, com as competências. A Bíblia diz que até com a beleza física de José. E ela começa a sediar aquele homem. E eu começo, irmãos, a imaginar José agora, aquela tentação. Aquela mulher provavelmente seria uma mulher muito bonita, muito atraente, era madame, gente. Talvez a mente de José comece a pensar: talvez eu nunca vou ter uma outra oportunidade. Talvez José comece a pensar: sabe também do que? Eu mereço ser feliz também. Olha tudo que eu passei, meus irmãos me venderam, fui escravo, agora eu tenho que aproveitar um pouquinho também, sou filho de Deus, né? E tudo aquilo começa a vir. Mas José, irmãos, ele vai resistindo àquela tentação. Ele diz não àquela mulher. Com certeza foi muito difícil para José, mas ele teme a Deus. Ele tem um coração grato ao seu Senhor pela ajuda que ele fez, e ele resiste. Só que quando aquela mulher percebe que ele resiste a ela, ela inverte agora a situação. E para se vingar de José, porque ela se sentiu rejeitada: quem esse homem pensa que é? Eu sou uma mulher bonita, eu quero ele, mas ele não me quer. Quer saber do que? Eu vou inventar uma mentira. Foi ele que veio para cima de mim. E ela solta a mentira. Quando o Senhor chega, ela diz: olha, eu estava aqui de boa, tranquila na minha, e esse rapaz aqui, esse José, começou a me assediar. Aquele senhor, com raiva, joga José na prisão real. E José agora está escondido de novo.
Na prisão, ele está lá esquecido. Mas mais uma vez, irmãos, nós vemos em José, eu admiro em José a inteligência emocional dele, que é muito falar nos dias de hoje. A destreza social. José, irmãos, tinha todos os motivos para ser uma pessoa amargurada, infeliz, com raiva, mas ele não desconta nos outros. Ele tem o equilíbrio emocional. Ele continua sendo um homem de excelência. Ele continua sendo simpático, tratando as pessoas bem. Ele podia dizer: quer saber do que? Dá tudo errado na minha vida, eu faço certo, as coisas dão errado. Porque presta atenção, igreja, quando você faz o errado e as coisas dão erradas, você até se conforma, não é mesmo? Você diz: olha, eu tomei uma decisão errada, não devia ter feito isso. Mas agora, quando você faz o certo e se dá mal para fazer o certo, aí dói demais. Quando você tem que contratar um advogado e gastar um dinheiro que você não deveria gastar para se defender num processo, porque alguém levantou uma mentira contra você, dói demais. Quando você faz o correto, paga os impostos corretamente, e por causa disso, o preço do seu produto tem que ser maior que o preço do seu concorrente, e ele vende mais do que você, dói demais. E eu imagino tudo isso em José. Eu faço certo, eu temi a Deus, eu me dei mal. Talvez ele pensa: sabe, quer saber do quê? Quer saber do quê? Eu vou me largar, eu vou me jogar, eu não vou parar de fazer o correto, eu vou aproveitar essa vida, eu vou fazer aquilo que eu estou com vontade mesmo. Mas ele resiste a isso e continua temendo a Deus, continua sendo simpático. E a Bíblia diz que ele adquire e conquista a simpatia de todos naquela prisão. Um dia José recebe um companheiro de cela. A Bíblia diz que o copeiro do rei, o copeiro é aquela pessoa que servia o rei. Talvez um dia aquele copeiro fez ali uma besteira, o rei ficou bravo com ele e falou assim: vai pra cadeia, rapaz. E jogam aquele rapaz junto com José, e ele vai dividir a cela com José. José é simpático, carinhoso. José ajuda aquele homem. E José pede para ele assim: olha, quando você sair da cadeia, por favor, fale para o rei de mim, faça ele se lembrar de mim. O homem sai da cadeia e ele se lembra de José, irmãos? De forma nenhuma, ele esquece de José. E José fica ali esquecido. Mas Deus, irmãos, está no controle de todos os eventos da nossa vida. Um dia, diga comigo, um dia o rei, irmãos, tem um sonho, e eu vou estar aqui resumindo a história. Aquele sonho do rei, ninguém consegue interpretar o rei. O copeiro então fala assim: rei, quando eu estava lá na cadeia, eu conheci um homem que tem uma habilidade espiritual, um dom de Deus, ele interpreta sonhos. O rei fala: chame esse homem então. Agora, irmãos, preste atenção nisso. O que teria acontecido se o copeiro tivesse lembrado de José? Se José tivesse saído antes do sonho do rei da cadeia, José teria voltado para a casa do seu pai. Quando José ficou esquecido ali naquela prisão, e veja bem, nós sabemos já o final da história, mas José está vivendo a história. José pensa: Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim, tudo dá errado para mim. Mas Deus estava aguardando José para a hora certa. Deus estava posicionando, e na hora que o rei precisou de um intérprete de sonhos, ele estava disponível. José interpreta o sonho do rei e é colocado como governador daquela nação. Deus realiza os seus planos. Da mesma forma, irmãos, até os dias de hoje, Deus também está trabalhando em nossas vidas. Deus está posicionando as nossas vidas. Há momentos que Deus nos expõe, há momentos de destaque, mas há momentos que Deus também nos esconde. Para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, os eventos da sua vida não são acidentais, e muito menos uma grande coincidência, mas atos da poderosa sincronia divina que conduz a sua vida à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está no controle da sua vida. Há momentos que você vai se destacar. É uma promoção que chega, é um reconhecimento profissional, é o aumento de um salário, é a conquista daquela casa, daquele sonho, é aquela viagem, é quando você olha no espelho e você emagreceu 20 quilos, você fica feliz da vida. Eu vou chegar lá ainda, viu? É aquele momento que as coisas fluem, você é lembrado, você é requisitado. Até mesmo às vezes momentos, irmãos, que parecem ruins, como às vezes até a morte de uma pessoa.
Às vezes Deus tem que tirar pessoas da nossa vida. São pessoas boas e maravilhosas, mas de uma certa forma elas geram estabilidade para nós. E às vezes Deus permite que essas pessoas possam deixar a nossa vida, para que nós possamos ter o nosso próprio voo. Mas há momentos que somos escondidos, momentos que estamos esquecidos, momentos que muitas vezes estamos naquela mesa, aquele escritório, jogados ali, e aquela promoção que um dia foi prometida nunca chega, e você diz: me esqueceram aqui nesse setor, neste lugar. Um líder que não te chama mais, às vezes uma enfermidade que te segura de viver aquilo que você precisa fazer, às vezes um isolamento social, injustiças da vida, incompreensão da parte das pessoas, que às vezes nós não temos nem com quem desabafar, porque ninguém consegue entender a nossa dor. Mas assim, irmãos, como Deus estava na sincronia dos eventos de José, Deus também está na sincronia dos eventos da sua vida. Por isso, irmãos, nós precisamos permanecer firmes. Diga comigo: eu vou permanecer firme. E tanto nos momentos, irmãos, de destaque, de exposição, como nos momentos que estamos escondidos, nós vamos ter que ser firmes, porque os dois momentos têm desafios para serem superados. Você pode dizer: pastor, mas quando tudo está bem, irmãos, é um dos momentos mais perigosos. Não administrar bem o sucesso é a razão do fracasso de muitas pessoas. Quando você se destaca, primeiro, você vai despertar a inveja de outras pessoas. Muitas vezes Deus não te prosperou, não te levou aonde você quer ainda, porque muitas vezes nós não estamos preparados para o nível de ataque que nós teremos. Não se iluda, não seja ingênuo, nem todos ficam alegres com a sua conquista. Quando nós estamos em destaques, muitas oportunidades vão surgir para nós. Serão oportunidades de negócio, de sociedade, porque ninguém faz uma sociedade, ninguém oferece negócio para quem está lá embaixo. Oferece para quem está lá em cima. Oferece porque vê: olha, você é uma pessoa muito boa administradora, onde você põe a mão as coisas dão certo. Então vão começar a surgir oportunidades, como surgiu na vida de José. Quando começamos a ter destaque, temos um grande perigo, que é começamos a ficar ocupados demais para Deus. Posso pregar, igreja? A Bíblia diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Porque agora ele tem recurso, agora ele tem dinheiro, agora surgiu um restaurante novo na cidade, e nós temos que conhecer agora o novo restaurante, só que é na hora do culto, né? Agora eu tenho muito trabalho, não tenho mais tempo. Ou seja, o destaque, o sucesso, ele também é perigoso. Por isso, seja prudente. Vigie a tua vida espiritual. Não seja apressado nas suas decisões, e preste atenção nisso: não exponha a tua vida de forma desnecessária. Não exponha mais daquilo que precisa ser exposto. Vigie o que você posta. Nenhuma pessoa é boba, irmãos. Às vezes o homem lá, ele é um empresário, tem funcionários, aí ele vai num restaurante japonês com 5, 6 pessoas e posta foto. Aí aquele funcionário que recebe um salário mínimo está olhando o seu chefe gastar numa noite de restaurante que ele leva um mês para conseguir. Ele gera uma raiva no coração do funcionário desnecessária. Pastor, eu não posso usufruir? Claro que pode e deve, é bênção usufruir da riqueza que Deus nos dá, mas também não precisa expor demais. Quem sabe diga amém. Mas em momentos que também somos esquecidos, irmãos, também são momentos de muito desafio. Nós vamos ser tentados, olhe para cá, a satisfazer a carne. Quer saber do que? Cansei de ser bobo. Quer saber do que? Todas as minhas amigas estão casando, ninguém olha para mim. Eu vou me entregar também. Eu vou me vingar daquela pessoa que se levantou contra mim. Eu vou desistir. Eu vou me envolver. Eu vou me jogar. Porque eu estou cansado. E muitas vezes, irmãos, nós começamos a nos isolar mais do que Deus nos isola. Da mesma forma que muitas vezes nós nos expomos mais do que deveríamos expor. Muitas vezes nós estamos passando esses momentos difíceis, mas permitimos a amargura, se tornamos pessoas azedas, chatas, amarguradas,
E muitas vezes nós afastamos mais ainda as pessoas. E às vezes pensamos, Deus está me isolando. Não, nem sempre tudo é Deus, viu, irmãos? Às vezes esse isolamento, esse distanciamento, está sendo porque eu estou sendo amargurado e chato demais. Aliás, que faz saudade que eu estava, né? Diga para quem está do seu lado e fala assim: para de ser chato, se coloque de pé, por gentileza. Aproveita a oportunidade, é agora. José, lá no capítulo 50, verso 19, ao final da sua vida, ele diz aos seus irmãos: não tenham medo. Os irmãos de José, depois que o seu pai vem a falecer, eles ficam talvez medrosos e pensam: será que agora José vai descontar na gente tudo que a gente fez por ele, agora que o pai não está mais vivo, não está perto de nós para nos proteger? E no versículo 19, José diz essas palavras, e eu quero dizer que é Deus falando ao seu coração nesta noite. Ele diz: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente: permaneça firme, porque o rei vai te chamar. Às vezes está tão perto, irmãos, está tão perto, está tão próximo do milagre acontecer. E quanto mais próximo fica, Satanás percebe e ele quer oprimir, trazer a tristeza. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui na presença do Senhor neste dia. Faça assim com as tuas mãos. Fale com Deus agora. Qual é o tamanho do teu sonho? Pai, eu oro, Senhor, neste momento, Deus, pelos sonhos, Pai. Aquele sonho, Senhor, que se perdeu. Aquele sonho, Pai, que talvez está engavetado. Devido, ó Pai, às condições, dos momentos que nós vivemos, Senhor, aos noticiários, as características desse momento, Deus, ó Pai, tão difícil, Senhor. Talvez, ó Pai, as frustrações. Talvez muitos aqui, Pai, tenham andado esquecidos. E talvez José, um dia naquela prisão, disse: Deus, o Senhor me deu um sonho. Como que pode esse sonho acontecer? Eu estou aqui preso, esquecido, tudo está dando errado para mim. Senhor, mas nós cremos, ó Pai, que está chegando a hora do rei chamar, Senhor. E eu profetizo, ó Pai, que o rei vai chamar, Senhor. Pai, esta vida, Senhor, que tem andado escondida, o Senhor levantará ela em destaque, Senhor. E assim como o Senhor colocou José em destaque, nunca mais ele ficou escondido, Senhor. O Senhor está levantando, Senhor. E o Senhor, ó Pai, nos dará força para superarmos esta pressão, Senhor. Superarmos a pressão das tentações da vida, Senhor, quando estamos em destaques, ou as tentações de quando estamos escondidos e esquecidos. Porque o Senhor nos dá a força. Levante as suas mãos agora. Eu quero que você cante esse louvor como uma oração a Deus agora, e fale: Senhor, eu vou permanecer alegre no meio de tudo que eu estou passando. Assim como José atravessou tudo, ele não atravessou mal-humorado, ele não atravessou com raiva, ele não atravessou murmurando, ele não atravessou descontando nos outros, mas de forma amigável, simpática, com sabedoria, temor a Deus, ele venceu. E hoje é dia de libertação e de fortalecimento de Deus na sua vida.